Boa tarde a todos e todas. Estamos começando agora o Calepino Conscienciológico de domingo, 14 de outubro de 2018. Agradeço a todos que estão aqui pessoalmente, a todos que estão acompanhando pelo Facebook. Meu nome é Willy Dressler Leiva, moro em Ribeirão Preto e, excepcionalmente, César Cordioli não pôde estar aqui devido a compromissos e eu vou apresentar o tema Relações interveiculares da consciência, com ênfase no autoenfrentamento da obesidade. Esse tema surgiu do meu interesse em estudar melhor a conscienciologia. Já na primeira palestra pública gratuita que eu assisti, em 1998, na cidade de Araraquara, eu comprei os 700 experimentos da conscienciologia, que tem um capítulo com esse tema básico, esse título, Relações Interveiculares da Consciência. Me chamou muita atenção um quadro que ele mostra no final, onde ele aborda a obesidade. E desde então tenho investigado assim, como superar isso e como enfrentar nesse quesito da obesidade e nas manifestações relacionadas a ela, segundo o professor Valdo Vieira, que ele coloca nesse capítulo. Então, o esquema hoje do Calepino será o seguinte: eu vou apresentar brevemente alguns tópicos sobre o autoenfrentamento da obesidade, que foi o tema do meu primeiro verbete apresentado em janeiro desse ano, que está disponível no YouTube e no site das tertúlias. Podem fazer o download do verbete. E aí depois eu abro para perguntas depois dessa apresentação. Quem estiver assistindo no Facebook já pode fazer pergunta, mas presencialmente eu vou abrir a palavra depois que eu terminar essa breve apresentação de uns 20 minutos, tá? Vocês podem acompanhar na apresentação. Você deve ter o link para download da apresentação, quem estiver acompanhando no Facebook, quem está aqui já recebeu. Então, Relações Interveiculares da Consciência é o título do capítulo 91 do livro 700 Experimentos da Conscienciologia, um dos tratados do professor Valdo Vieira. Ele disse no quadro, assim, no fim do capítulo, que a manifestação pessoal do egoísmo intraconsciencial se manifesta no corpo físico enquanto obesidade funcional, no corpo energético ou energossoma, enquanto vampirismo inconsciente, no psicossoma, o corpo emocional, uma manifestação dela é a possessividade cega, e no mental soma, o corpo mental, sectarismo avaro. Quando eu li isso pela primeira vez em 98, me deu um impacto assim. Eu não me via como sectário, porque eu estava na conscienciologia, estava na ciência, como é que eu poderia ser sectário se eu não estava em nenhuma seita? Mas aí, no decorrer dos anos, principalmente nos últimos anos, eu vim aprofundando esse tema. Daí surgiu o meu segundo verbete, apresentado também em janeiro desse ano, sobre sectarismo despercebido. Então, vocês podem ver nesse capítulo que existem outras correlações de manifestações pessoais em cada um dos veículos de manifestação da consciência. Depois, no debate, a gente pode aprofundar outras linhas desse quadro, mas agora eu vou me concentrar especificamente na obesidade. Eu defini o autoenfrentamento da obesidade enquanto ato ou efeito de sim, homem ou mulher, com sobrepeso corporal, posicionar-se quanto à decisão de reduzir o peso somático excessivo a partir da autorreflexão sobre as causas intraconscienciais, motivadora de ações intrafísicas eficazes, objetivando emagrecimento progressivo, saudável e definitivo, sem efeito sanfona. Me chamou a atenção uma citação de um psicólogo, William James, que lhe disse: a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude mental. Deduzido aí que a pessoa pode deixar de ser obeso mudando a atitude mental. Deixo claro que isso é uma pesquisa pessoal minha, então não abordo todos os tipos de obesidade, nem aquela obesidade leve que a pessoa engorda só alguns quilos e logo consegue voltar ao peso normal, ou da pessoa que se acha obesa, mas está com peso normal, que seria anorexia, por exemplo.
Então, é partindo da minha vivência pessoal e não tem uma fórmula pronta para qualquer tipo de obesidade. Aí eu incluí no verbete do léxico de ortopensatas seguintes frases. Não existe modificação evolutiva instantânea. As mudanças da consciência ocorrem gradativamente, passo a passo, com recorrências dos surtos de maturidade até a estabilização da autopensanidade em patamar evolutivo superior. O que eu concluí disso? Que, por exemplo, isso explica os casos de alcoólicos que têm recaído, o caso de obeso que está fazendo dieta, mas tem recaída, deslizes. Isso é normal, né? As mudanças são gradativas, não é do dia para a noite que a pessoa consegue emagrecer ou superar algum vício grave de várias vidas. Aí eu cito aqui algumas técnicas anti-obesidade. A primeira delas, chamada ação pelas pequenas coisas. O que seria isso? Identificar alguma ação, mesmo pequena, que só dependa da vontade e motivação pessoal. Aí, depois, se inicia imediatamente a ação. Conforme vai se sentindo confiante, estabelece novas pequenas ações e vai enfrentando-as da mais simples para as mais complexas. Outra técnica, ação pelas prioridades, que seria dissecar o autoenfrentamento da obesidade em ações menores e ordená-las por prioridade, iniciando o autoenfrentamento pela ação mais simples, realizando todas as ações, até chegar ao fim desejado. Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas vocês podem acompanhar por aí. A última técnica de mais um dia sem excessos, que eu me baseei no grupo de alcoólicos anônimos, que eles têm um princípio só por hoje. Então, eu aplico o lema só por hoje, vou evitar a primeira mordida compulsiva. Em vez de tomar decisões para a vida toda, eu me limito a fazer propósitos por um dia apenas, justamente o dia que eu estou sempre vivendo. O dia de hoje. O de ontem já vivi quando ele era hoje. E o de amanhã, quando chegar, será hoje novamente. Então, esse lema só por hoje é dos grupos anônimos de apoio mútuo, que é tema do meu terceiro verbete que eu vou apresentar dia 18 agora, quinta-feira, no Tertuliário. Do verbete, grupos anônimos de apoio mútuo, são aqueles grupos baseados nos alcoólicos anônimos, que se baseiam nos 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos de serviço. Um grupo sigiloso de amigos não é um grupo anônimo de apoio mútuo. Vigilantes do peso também não se encaixa nessa definição, porque eles não usam passos, tradições e conceitos de serviço. Eu vou adiantar, eu vou aprofundar mais na tertúlia, mas já estou adiantando a definição, tá? Grupo anônimo de apoio mútuo é aquele que pratica os 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos de serviço, estudando nessas reuniões. Certo? Nada. Eu levantei alguns mitos sobre o tratamento da obesidade. Os mitos de as dietas temporárias, passageiras ou da moda levarem ao emagrecimento definitivo. Esse mito se encaixa na visão monodimensional da pessoa só se enxergar enquanto corpo físico, quer dizer, não está vendo a relação entre os outros veículos dela mesma, porque só está observando o soma, só está se concentrando na dieta. Não está mudando o jeito de pensar, o jeito de sentir e as próprias energias, nem está encarando os defeitos que ela própria tem, que pode ter levado à obesidade mais profunda. Tem um mito de, para emagrecer, ser necessário passar fome. A pessoa até emagrece, mas fica deficiente com nutrientes. Gera o efeito sanfona, né? Isso, e na definição do autoenfrentamento é sem efeito sanfona. Eu incluo a derrubada do mito da fórmula pronta para melhorar o soma. Até digo em algumas partes do verbete que não tem uma fórmula pronta para emagrecer. Não estou oferecendo uma solução única para todos os casos, só algumas ideias a partir das reflexões das ciências pessoais. E estou contribuindo para a superação do mito da autossuperação sem alto esforços pró-evolutivos. É necessário se esforçar
para poder mudar, tanto a nível físico, quanto mental, emocional, intraconsciencial e energético. Eu sugiro as seguintes terapêuticas. A participação em grupos anônimos de apoio mútuo, que eu disse agora há pouco e que eu vou tratar melhor no verbete. A pausa reflexiva antes de iniciar a refeição, notando se a fome e a compulsão. Nessa terapêutica já inclui o mental soma, que é a reflexão. A pessoa refletir associando a um hábito somático, né? No caso, um vício, né? Outra terapêutica é a priorização das atividades mentais somáticas. Se a pessoa passar mais tempo com atividades mentais, ela vai ser menos subhumana. Até foi falado na tertúlia de hoje, da professora Líria Junqueira, né, sobre a subhumanidade. Para a pessoa deixar de ser subhumano, tem que valorizar mais atividades mentais, intelectuais superiores, né? Assistência. Outra terapêutica é pensionizar menos em comida e mais na assistência etarística, mudar o bloco pensênico. E também a autossuperação dos trafares, são os traços fardos, ligados ao ganho do sobrepeso corporal, aliando isso a tratamentos convencionais. Aí eu enfatizo no verbete, já na parte final, que do ponto de vista da nutrologia, o mais relevante na alimentação do gastrosoma não é a comida, e sim a digestão sadia. Entretanto, para conquistar a homeostasia holossomática, não basta a gente se obrigar contrariada a digerir algo oposto às próprias preferências alimentares. Não pode ter heteroimposição nem autoculpa também. É necessária a autopesquisa retrospectiva dos fatores íntimos geradores dos desequilíbrios alimentares personalíssimos. Cada caso é único, o que serve para mim pode não servir para outras pessoas. Por isso, sem o autodiagnóstico seguido pela autorreciclagem, catalisada por amparadores intra e extrafísicos, as atividades físicas personalizadas e a reeducação alimentar podem ser inúteis. Eu não afirmei que são inúteis. Depende de caso para caso. Se uma obesidade leve pode ser a solução definitiva, né? Só um minutinho, só passar para a conclusão, para a frase enfática e para a questionologia. É possível vencer a obesidade após reciclagens graduais. O holopensene de apoio mútuo aumenta a motivação para sustentar o peso ideal necessário à saúde e à qualidade de vida. Perguntas. Você realiza os autoenfrentamentos sadios das manifestações pessoais parapatológicas ou foge dos autoposicionamentos pró-evolutivos? Almeja a fórmula pronta para tratar o soma obeso ou está se preparando para estipar a raiz intraconsciencial da obesidade? A apresentação foi só isso. Vocês receberam junto com esses slides o início e o final dos verbetes, que eles são muito extensos, então o pessoal colaborou imprimindo o início e o final deles, mas está disponível na íntegra na internet. Estou aberto para perguntas. Terezinha? Não, só que eu queria saber de você, que você colocou na homeostaticologia. Sim. O que é digestão sadia? Digestão sadia, por exemplo, é a digestão com calma, sem ansiedade, sem compulsão, sem culpa. Não é sadia só do ponto de vista do que você vai comer, mas também é digerir com tranquilidade, né? Agora, talvez seja... É Wesley, né? Willy. Isso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. É interessante nessa questão na digestão saudável, eu considero que, de qualquer maneira, dependendo do que você come, né, vai intoxicar o intestino. Tem pessoa que, vamos dizer assim, às vezes come demais o tal do carboidrato, de alguma coisa, e aquilo depois, né, pode gerar a doença lá de intoxicação, o processo do glúten, por exemplo. Então, dependendo do que a pessoa come, a digestão não é bem feita, né? Produtos, dependendo, né? Produtos lácteos muito fortes, às vezes também vai gerar uma intoxicação, vai gerar uma prisão ali de ventre, uma constipação. Então,
a nutrologia, ela é interessante a gente entender que ela aborda muito essa questão até da medicina ortomolecular, que é justamente o que você come de melhor em relação a vitaminas, aminoácidos, que é o que vai fazer teu organismo funcionar melhor e aí fazer a digestão também. Agora, sem dúvida, essa questão da fazer com calma é essencial, né? Mexer energia, a pessoa às vezes mexe energia, percebe que até ajuda na digestão. Verdade. Obrigado pela contribuição. Nada. Wesley, Willy. Vou anotar aqui. Willy. Tá. Willy, por gentileza aqui, ó, queria te perguntar o primeiro verbete que você apresentou é Relações Interveiculares da Consciência? Não, esse é o título do capítulo dos 700 experimentos da Conscienciologia. O primeiro verbete foi Autoenfrentamento da Obesidade, em janeiro desse ano. Tá. E o que você vai apresentar na quinta é? Grupos Anônimos de Apoio Mútuo. Entendi. Tá, Grupos Anônimos. Aquele CVV entra nesse tipo de grupo? Não, CVV não, porque não tem baseado... Não é baseado nos 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos de serviço. Tá? Online nós temos a manifestação da Marta Viana, diz boa tarde. A minha filha está aí. Quem que é a filha dela? Ah, bem-vinda. Por enquanto é só, pessoal. Podem fazer perguntas pelo Facebook ou presencialmente. Alguém tem mais uma colocação? Sim. É muito interessante você pegar essa inter-relação, né, entre os veículos da consciência, né, para analisar uma questão tão séria, porque a obesidade é um caso grave, né, na saúde. E, assim, eu queria que você me explique, dentro da sua pesquisa, porque assim, eu tenho uma parente próxima que ela chegou a fazer uma cirurgia, né, do estômago ali para diminuir e tal, com aquela vontade toda de emagrecer, e ela não aguentou. Ela sentiu falta da obesidade dela. Então, ela desfez a cirurgia e voltou a aquela questão anterior. E eu vi assim, de muitas pessoas que isso acontece. A pessoa ela não consegue. Então, assim, dentro da sua pesquisa, o que você identificou? Porque assim, não é uma coisa só física, né? É também psicológica. Então, a gente sabe que tem acompanhamento de psicólogas, né, de terapeutas nessa questão toda, mas o que você identificou que seria esse caso da pessoa estar decidida a mudar a ponto de fazer uma cirurgia, né, que é uma intervenção muito forte, e ela desfazer porque ela não conseguiu acompanhar todo aquele tratamento, aquela, né, disciplina, não sei. Assim. Eu não sei se o que eu vou falar é o caso dessa pessoa, porque eu não tenho parapsiquismo assim tão desenvolvido para analisar o caso alheio, mas eu penso que as companhias extrafísicas influenciam, tanto que na minha parafotologia eu coloquei a identificação de influência extrafísica favorecendo ou dificultando o autoenfrentamento da obesidade. Então, tem relação com as companhias extrafísicas, né, que as consciências energivas extrafísicas que querem se alimentar por meio de você, assim como os alcoólicos têm caneco vivo, né, para as consciex, os obesos também, que comem muito, têm as consciex que se aproveitam também dessas energias e que não querem que ela pare de comer, né? Eu achei interessante assim que não li tanto quanto o César, mas achei interessante que não ouvi nenhum verbete, nenhuma publicação, nenhum artigo, pelo menos online, que abordasse esse capítulo dos 700. Todos sabemos que temos os 4 veículos, mas ninguém nunca abordou como o professor Valdo, ninguém detalhou isso. Inclusive, eu não achei em nenhum lugar o que seria obesidade funcional, sectarismo avaro. Eu perguntei para o César pelo WhatsApp, ele que tem mais contato com o Valdo,
que significaria, né? Ele falou para não prestar, não precisa atentar tanto, priorizar tanto esses adjetivos, né? Avaro e funcional, né? Portanto, é a ideia do substantivo, né? Obesidade e o sectarismo. E vocês podem ver nesse quadro que tem 4 manifestações doentias e só uma saudável. A homeostasia holossomática, que no soma é a saúde física, no holochakra é o EV profilático, no psicossoma é a euforia extrafísica e no mental soma é o estado da cosmoconsciência, a última. Aí eu proponho fazer a técnica que a Malu sugeriu num verbete, técnica pesquisológica, antonimológica, se não me engano, que você descobre que tem um trafar, um traço fardo. Aí você quer superar ele, você estuda o trafor, o traço força contrário. Você vê o que você tem que fazer para desenvolver o trafor contrário àquele trafar. Aí a pessoa pode se aprofundar estudando essa última linha do quadro. William. Sim. Então, queria saber o que você pensa a respeito de obesidade. Ela é doença ou não é? Como que você vê? Cada caso é único. Pode ser obesidade do tipo macroesplânica, né? Que os órgãos são maiores, né? O professor Valdo dizia isso, né? Como? A obesidade macroesplânica, que os órgãos são maiores. Eles em si têm um tamanho maior. Às vezes, no caso, a pessoa já nasceria com essa genética? Já. Já teria essa genética. E quando a pessoa não nasce com essa genética? Tu considera que é patológico? Cada caso é um caso, né? Do meu ponto de vista, eu estava avaliando e pensando, né, a questão, porque, de certa forma, né, uma pessoa, se ela não tem essa genética, penso eu, né, vai alterar os seus órgãos, porque vai ter pressão do corpo, né? E a pessoa vai sofrer alguma consequência diretamente, né, de todos os veículos, né, que nós temos, né, da consciência. Outro fator que eu vi, já tive uma vivência, porque eu trabalhei muito tempo na área de saúde, e eu vi um caso de uma pessoa numa cirurgia, né, que ela, assim, praticamente dessomou em função da obesidade, pelo fato que os médicos não conseguiram, conseguiram alcançar lá o coração para fazer uma massagem, né? Eu vi isso, entende? Porque havia muita gordura. E, para mim, foi bem traumático na época, porque eu pensei, nunca vou ficar obesa. Pensei comigo naquele momento. Porque eu vivenciei uma pessoa morrendo em função... Porque o médico falava ali, porque as gorduras... Quem conhece porco, né? Já viu porco quando eles abrem, que tem aquela gordura na pele grudada? Estou dando um exemplo, acho que muita gente sabe disso. Mas, assim, quando o médico, vou ser bem realista, ele abriu, assim, né, o coração, essa parte aqui, para ajudar, para fazer massagem diretamente no coração, porque a massagem por cima não estava funcionando, e eles estavam tentando de tudo para salvar a pessoa, porque já estava um bloco cirúrgico, tudo certinho. Aquela camada de gordura estava cobrindo o coração já, sabe? Então, eles não... Claro, outras coisas tinham juntas ali, mas, assim, aquilo, para mim, gravou para mim uma questão, né? Porque tem coisas que prejudicam mesmo a vida da pessoa. Nesse caso, é patológico. Aí, quando a pessoa não se dá por conta, né? E não valoriza os seus veículos, que é importante para a gente, né, estudar a questão da mental somaticidade, eu penso, do meu ponto de vista, né, que falta essa consciência mais lúcida de cada um de nós, de valorizar exercício físico, né, uma boa alimentação, enfim, né, essa questão toda que a gente fala aí, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Eu concordo, né? Se a obesidade está fazendo mal para a saúde da pessoa, é prejudicial, com certeza, né? Agora, se ela já nasceu com órgãos maiores, é natural, se ela não tem nenhuma doença mórbida associada, né? Obrigada, não sabia. Certo.
Só temos 12 pessoas online no Facebook. Sim. Pois não? Sim. Você fala que a terapêuticologia, a primeira coisa, a participação em grupos anônimos de apoio mútuo, né? Sim. Você vai até apresentar o seu bebê. Isso. Obrigada. Você pode falar um pouquinho, já existe um grupo de apoio mútuo para esse tema sobre a obesidade? Já existe? Já existe no Brasil, não sei se em Foz, chamado Comedores Compulsivos Anônimos. Existem reuniões virtuais também. Ah, tá bom. Comedores Compulsivos Anônimos, abreviado como CCA. Tem literatura que você pode adquirir online, tem algumas literaturas gratuitas. O ideal é ir numa reunião presencial, que você sente melhor o efeito, né? Sim, sim, com certeza. Muito obrigada, então, que aí vou procurar saber aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Willy? Sim. Aqui. Sim. Aqui, você pode comentar isso aí em homeostaticologia, do ponto de vista da nutrologia, o mais relevante na alimentação do gastrosoma não é a comida, e sim a digestão sadia. O que você podia aprofundar nisso aí, comentar aí para a gente? Para a pessoa ter uma boa digestão. A digestão sadia, eu já abordei aqui, seria digerir com calma, trabalhando as energias antes, né, sem ansiedade, sem culpa também. Lógico que tem que escolher os alimentos saudáveis, né, mas tem também a parte da digestão sadia, de comer sem pressa, mastigar aos poucos, mastigar várias vezes, né, não tomar água junto, líquido em excesso junto com a refeição. E trabalhar todos os veículos ao mesmo tempo, né? Não só focar na digestão, né? Tem uma colocação aqui da Liliana Souza Marques Alexandre no Facebook. Ela está dizendo: sectarismo avaro. Sectário não é apenas a pessoa que pertence a uma seita. Em termos latos, diz respeito a alguém que, com visão estreita ou limitada, tendenciosa, mais intransigente, intolerante e logo mais avara, ou seja, de apego excessivo ao que já conhece, ao invés de abertismo e generosidade, não compartilhar, inclusive, de si mesmo com outros. Espero ter podido ajudar de alguma forma, acrescentando sobre esse item. Então, falando sobre sectarismo, eu percebo o sectarismo assim na minha dificuldade de conviver com pessoas fora das ECI, fora do grupo da Conscienciologia, porque não tem um dicionário comum, né? A tendência inconsciente do passado, provavelmente, de achar superior, tal, por estar num grupo de ciência avançada e não fazer assistência fora do grupo, ter dificuldade na interação, no acanhamento. Eu não coloquei no verbete, porque eu achei que alguns poderiam pensar de indireta, mas, na verdade, era uma direta para mim mesmo no futuro. O coloquialismo de virar abóbora quando termina um curso e vai para casa, eu vejo como sectarismo, porque a pessoa não consegue conviver fora, não se sente bem fora dos cursos da Conscienciologia, como eu fiz, né? Eu frequentei muitos cursos, participei de muitos cursos, estava me inscrevendo, viajando para cá para fazer cursos e tinha dificuldade, eu ainda tenho na docência, né? A primeira vez que estou fazendo uma atividade assim de mediação, respondendo a perguntas online e presencial, né? Por causa dessa dificuldade do sectarismo. Eu estou com o verbete aqui. E existe um antagonismo, sectarismo e empatia, quer dizer, pessoa que não tem empatia, ela é sectária. E eu coloco no último capítulo, na última parágrafo da argumentologia do meu verbete, para não dizer que é uma indireta, eu coloquei autorrevisamentologia. No âmbito da comunicologia interassistencial, a grafopensenidade, seja de artigo, verbete ou livro, pode ser abordada na condição de recado cosmoético e explícito do escritor,
a partir do presente atual, para o próprio ego futuro, visando evitar o convívio sectário despercebido durante as próximas existências intrafísicas. Não é uma indireta para ninguém, não é uma crítica a ninguém da CCCI, mas simplesmente um lembrete para mim mesmo quando eu consegui ter acesso a esse material em outra vida, ou num período intermissivo. Tem algo que o César Cordioli comentava, nunca ninguém comentou comigo, mas eu soube no Calepino, né, que as faxineiras do CE conversavam com ele dizendo que o pessoal, os conscienciólogos, não davam muita atenção para elas, né, não valorizavam tanto o serviço delas, né. Isso eu pensei que poderia ser um tipo de sectarismo despercebido, talvez. O que vocês acham disso? É um tema assim, meio polêmico que eu não abordei abertamente no meu verbete para não ofender ninguém, mas não quis, com esse verbete sectarismo despercebido, ofender ninguém, nem dar uma indireta. É um recado para mim mesmo, é um resultado de autopesquisa minha. Né? É como você falou, cada caso é um caso, né, Willy? Porque Isso. Tem pessoas que tratam muito bem, né, e depois... né, então, acho que... Não sei, né? Posso fazer uma pergunta aqui? Sim, lógico. A pessoa obesa deve tratar primeiro a mente ou descobrir se o que quer realmente emagrecer só porque as pessoas ficam fazendo uma pressão social sobre ela? A pressão não vai adiantar, né? Tem que ter uma abordagem integrada, né? De todos os veículos, inclusive do universo intraconsciencial dela, né? Pressão social não vai resolver, pode resolver temporariamente, mas depois, se ela não estiver convicta, não abordar outros aspectos, vai engordar de novo, né? Primeiro a vontade dela, né? Acho que ela tem que querer primeiro, né? Não porque os outros querem, né? Tem que se entender que ela precisa se respeitar, né? Seu corpo, né? Não porque outra pessoa quer que a pessoa seja assim, né? Assim, pelo menos eu avalio, né? Que seja isso. Na juventude eu passei por uma experiência semelhante, de que eu fiz um tratamento caro, base de crioterapia, que é a aplicação de frio em partes do corpo. Consegui emagrecer muito, mas depois engordei de novo, porque eu achava que assim que eu emagrecesse, tudo ia melhorar, ia conseguir uma namorada, ia ter amigos. Isso não aconteceu, eu fiquei frustrado e voltei a engordar. E também o tratamento era caro, né? E já tive outros tratamentos caros também de obesidade que não surtiram efeito, porque na época eu não conhecia a Conscienciologia, não fiz essa abordagem integrada, né? Tem que ser uma abordagem multidisciplinar, né, na minha opinião. Nos casos mais graves, que eu que me lembro que aconteceu em outras vidas, né, até no período intermissivo, enquanto concierge, né, antes de ir para o curso intermissivo. Experiência pessoal e hipótese de pesquisa. Desculpem, eu esqueci de colocar aqui o princípio da descrença, de não acreditar em nada, nem mesmo que eu disser aqui. Tem as suas experiências pessoais, experimente. Né? Tem uma parte aqui que tu colocas, não tem página, por isso que eu não vou citar. Diz assim, almeja fórmula pronta para tratar o soma obeso ou está se preparando para extirpar a raiz intraconsciencial da obesidade? A minha pergunta é, como fazer para extirpar essa raiz intraconsciencial? Autopesquisa, o conscienciograma, autoanálise, técnica da autorreflexão de 5 horas. Mas uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, assim, no caso, o que seria na prática que ela poderia fazer a partir do momento que ela queira fazer essa mudança? Para extirpar a raiz intraconsciencial da obesidade, ela tem que se conhecer, usar algum método de autoconhecimento que ela possa ter acesso, que ela entenda, tal, o mais avançado que ela tiver disponível para se conhecer, porque a raiz intraconsciencial é algo profundo, pode até ser um ponto cego, ou que ela não perceba, que nem um sectarismo, no meu caso, o sectarismo despercebido. Alguma técnica de autoanálise, autoconhecimento, autopesquisa, mesmo que não seja da Conscienciologia, né? O que eu vejo aqui é a questão do temperamento, né, também, da pessoa, não sei, porque tem aquela questão que a gente fala muito, a raiz do temperamento, né? O professor Valdo falava que o temperamento, né, nós já estamos trazendo de várias vidas, né? E estamos tratando muito nessa vida que a gente está com mais lucidez, mas a gente não extirpa
uma raiz numa vida só, pelo que eu entendo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como você vê a questão do temperamento agindo sobre essa questão dessa raiz intraconsciencial aí. Eu vejo o temperamento como ligado aos hábitos de outras vidas, né? Por exemplo, temperamento monárquico, né? Na corte, onde se comia bastante, tinha banquetes, comida à vontade, à custa do sofrimento do corpo, né? Do povo, né? Que também é um tipo de sectarismo, né? Tem um temperamento monástico, né? Da pessoa que fica fechada nos mosteiros, né? Sem atividade física, né? Só lendo, só priorizando a leitura. Isso tem relação, sim. Temperamento aristocrata, né, de se obter benefícios à custa dos poderosos, né, e sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, né, leva ao sedentarismo e assim à obesidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. No verbete eu até coloco, acho que na parafatologia, sobre as relações de outras vidas. Eu coloquei na fatologia a lucidez nas reflexões, a necessidade de refletir sobre tendências antievolutivas, a atitude inteligente de se viver atento aos vícios das retrovidas aflorando na vida atual. Então, é autopesquisa, né? Atenção aos vícios já arraigados, né? Assim que vai estipando as raízes intraconscienciais, que, para mim, tem relação com os vícios das vidas passadas e dos períodos entre vidas também. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem contribuição aqui da Liliana Souza Marques. Alexandre, a docência nos ajuda muito e certamente temos de valorizar todos. Obrigado, Liliana, e a todos que estão online. São 13 pessoas no momento. E sobre os outros itens do quadro, alguém tem alguma experiência? Por exemplo, tem sobre a mágoa que leva no soma a adrenalina colérica, no energossoma o choque no cardiochakra, no psicossoma furor energético, no mentalsoma a amência consciencial. Quais são as pesquisas e vivências pessoais que vocês podem deduzir assim das relações interveiculares? Teria alguma outra linha nesse quadro que vocês percebem que um defeito se manifestou de determinada maneira no soma, no energossoma, corpo mental? Que foram só 5 exemplos, mas não são os únicos, né? Foram os que o professor Valdo escreveu. Pois não? Obrigado. Troca de microfone. Meu tá bom, Juliano? Meu microfone tá bom? Oi. Não, o meu tá bom? Tá sempre bem? Está. Oi. Alô, estou falando agora? Então é o seguinte, quer dizer, é um pouco assim, talvez fuja um pouco da sua linha, mas só para fazer um paralelo. Então, lá houve o caso, por exemplo, de uma pessoa que ela era normal e começou a engordar muito. E na descoberta dela, ela até, por mais que ela lutasse, mas ela à noite ia para a geladeira, abria, e depois eles identificaram que ela estava sobre o fator de obsessão. Ou seja, entendeu? Que existia pessoas obesas e que fazia com que ela viesse a engordar.
Então, depois que ela fez o tratamento, que identificou isso, com muita dificuldade, que ela conseguiu. Eu observo o seguinte, no mundo, eu até outro dia fiz um comentário, que de 10 crianças que nascem, normalmente, né, nascem uma doente e 9 saudáveis. E o que a gente vê no dia a dia, depois de um certo tempo, as pessoas que são saudáveis também adoecerem, por excesso de alimentação, né? Por exemplo, aqui no Sul é muito comum você ir na churrascaria, você vê pessoas assim, muito obesas, né, e comendo. Quer dizer, então eu acho isso também assim, uma coisa, porque quando você tem uma tendência genética ou paragenética, subentende, mas o pior é quando a pessoa não se cuida. Quer dizer, então tem esses dois viés. Eu não sei se você poderia esclarecer alguma coisa dentro da sua pesquisa que você fez a esse respeito. Tem relação, sim, tem as companhias extrafísicas influenciando nisso também. Quando eu fiz o laboratório Serenarium, lá na área C, eu percebi que eles estavam, os separadores do laboratório estavam separando duas consciências que estavam unidas a mim pelo umbilicochakra, né? Quer dizer, estavam sugando minhas energias, mas tinha um lado secundário, sim, eu tinha um ganho secundário, né, da companhia delas, né? Então, nunca é culpa das consciências, né? Sempre tem a influência da consina, ela que deu brecha, né? Entendi. Certo? Ela é responsável pelos seus atos, né? Tem que descobrir quais foram os ganhos secundários dessa obsessão, né? Desse assédio, né? Todo heteroassédio começa pelo autoassédio. Obrigado. Aqui nessa primeira página, sim, nesse quadro, eu queria entender a questão do egoísmo intraconsciencial, porque aqui tu está relacionando basicamente com a obesidade funcional, né? Eu queria que tu explicasse cada item desse, porque eu queria compreender mais assim o que tu pensou quando tu colocou esses itens assim. Por favor, pode ser? Pode, lógico. Só explicando melhor, esses itens foram colocados pelo professor Valdo e eu adaptei para a minha vivência pessoal, tá? Não fui eu que fiz essa associação. Eu penso que o egoísmo intraconsciencial leva à obesidade porque a pessoa só pensa em benefício próprio, né? Ela não pensa que os outros também têm que comer, né? Quer toda a comida para si, por exemplo, não faz assistência, é parasita, né? É sedentário. Então, isso eu acho que tem relação com o egoísmo, sim, o egoísmo negativo, né? E aí leva ao vampirismo inconsciente também, porque egoísta quer só para si, então ele vampiriza, não faz trabalho energético, não, é ao contrário do EV profilático, né? Nunca vai pensar em fazer profilaxia por meio do estado vibracional, vai sugar as energias dos outros. E aí, sugando a energia, ele quer a posse de quem ele está sugando as energias, né? Uma possessividade cega. E, por fim, o sectarismo, né? Ele fica preso naquele grupo de consciências de quem ele pode obter algum benefício, algum ganho secundário. Isso reforça o egoísmo também, o egoísmo grupal, né? E quais seriam esses ganhos secundários? A companhia, a energia, o reforço das crenças não no sentido religioso, mas das ideias, né, dos posicionamentos negativos, né, e confortáveis, né, reforça a zona de conforto patológico, né, a consciência vai concordar com tudo, que é o consciência pensa, tá? É um heterorreconhecimento, embora negativo, né, pelo que eu entendi. Obrigada. Pode ter outros, né? Oi. Oi, tudo parabéns bem? pela pesquisa. Eu gostaria, não sei se eu cheguei agora, né? Eu não sei se perguntar aqui do pensadores. Os pensadores da consciência lúcida são os psicossoma e o metalsoma. Faltou essa palavra aqui, é Sigrid Freud, estudar expôs a extrafísico e a seriex. Dá para expandir um pouquinho isso? Sim, os pensadores da consciência lúcida, é isso, né? São pensadores. Na verdade, é pensenedores, é um instrumento que se usa
para pensenizar, para emitir pensamentos, sentimentos e energias. Não são pensadores, não, é pensenedor mesmo, é um neologismo da Conscienciologia, quer dizer, os veículos de manifestação que a consciência lúcida usa para transmitir os pensenes, para veicular os pensenes, são o psicossoma e o mental soma. Lúcida porque ela já descartou o energossoma, né? Sim. E se a consciência não tem o soma. A consciência que desativou o seu holochakra, segundo a dessoma, tem as CCs, ou energias conscienciais de seus pensenes, derivadas do psicossoma e do mental soma. Então, como ela descartou o holochakra ou o energossoma, ela só tem o psicossoma e o mental soma, que são os pensenedores que ela utiliza. Entendi, obrigada. Nada. Willy, sim. Você considera que a conscienciologia está te ajudando, o estudo está te ajudando de fato na questão de enfrentar e diminuir o peso, diminuir a obesidade? Como é que você pode relatar assim sobre isso? Como é que... Sim, ajuda, porque o tempo que eu passava comendo de madrugada, soltando a geladeira, estou usando para estudar verbete, né? Eu sou voluntário à distância da Enciclosapiens, então procuro ler o verbete do dia, formular perguntas e mandar pela internet, né? Tirando essa semana que eu estou aqui, que estou falando lá pessoalmente. Está suando aí também, né? Está fazendo exercício aí, fazer viagem, fazendo estudar. mais caminhada também, aqui, né? Moderadas, né? Uhum. Você considera que você perdeu peso, no caso, desde que, vamos dizer, de maneira consciente também, desde que você está na Conscienciologia? Eu não reduzi tantos quilos, não, mas eu, pelo menos, não engordei do jeito que eu estava engordando sempre, né? Deu uma estabilizada nesse... Considerando a minha idade, tá, assim, um pouco mais de 50 anos, já é mais difícil emagrecer. Não é impossível, mas, pelo menos, não estou engordando, né? Não estou gastando tanto tempo assim em comida. Você estudou também a questão da bulimia? Sim, os comedores compulsivos anônimos incluem os bulímicos também, e tem literatura sobre isso, com depoimentos pessoais de bulímicos, deu para entender. Inclusive, a pessoa que me apresentou para o CCA, né, para esses grupos anônimos de apoio mútuo, era uma pessoa bulímica, né? Então, conheci. Legal. Tem alguma coisa no Facebook, André? Vou ler. O pessoal pode comentar, fica à vontade. Assim, a Liliana Souza Marques, Alexandre, diz que a mágoa está relacionada com o acúmulo de pensamentos negativos e também de raiva ou rancor, podendo inclusive originar câncer. Eu concordo, Liliana, obrigado pela contribuição. Temos 10 pessoas online no momento. Presencialmente, nós temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17. Tá, obrigado. Sim? Poderia identificar, assim, na sua frase sobre o sectarismo despercebido? Sim. Sectarismo despercebido. Sim. Identificar e erradicar em si o travão evolutivo do sectarismo despercebido é essencial para a consecução eficaz da Max Proex grupal, potencializando a autocapacidade reurbanológica. Hoje, inclusive de manhã na tertúlia matinal, foi abordada por Max Proex grupal. Então, eu penso que é essencial porque se a pessoa é sectária, mesmo sem perceber conscientemente, ela não consegue se integrar na Max Proex grupal, não pensa em assistência a muitas pessoas fora do grupo dela, né? E identificando e erradicando esse travão do sectarismo despercebido, vai potencializando a capacidade própria dela de participar enquanto mini peça da reorganização extrafísica. Deu para esclarecer?
Não. Oi. Eu gostaria de contribuir também. Sim. Estou no processo também de emagrecimento, que eu vim para cá, eu engordei muito, né? Que eu sou muito ectoplasta. Aí, como dou muita ectoplasmia, dá muita fome, né? Aí eu estava comendo além da conta, aí ganhei uns 10 quilos. Agora eu estou fazendo academia, fazendo dieta, tirei glúten, né? E estou perdendo aos poucos, mas estou me aceitando do jeito que eu sou. Não, porque não, se a pessoa ficar na ansiedade, eu acho que ela engorda mais ainda. Quanto mais você ficar se olhando, engordei, isso, aquilo que antes eu era assim. Aí, no vez de eu emagrecer, eu engordava mais. Só pelo pensamento, né? Porque nós pensamos, acontece, né? O negativo, aí acaba você atraindo aquilo, e não me ajudava. A ansiedade estava me engordando mais ainda, fazendo dieta, fazendo tudo. Eu falei, espera aí, tem que parar, conversar comigo. Aí, depois que eu me aceitei, indo aos pouquinhos, agora está indo devagarzinho, e vamos que vamos, né? O negócio, né? É sempre ser otimista, né? E ser sempre persistente. É porque eu saí de um estado, vim para o outro, coisas novas, isso acontece muito, né? Quem tem tendência para engordar. Legal, suas contribuições. Você reagiu exatamente como nos grupos anônimos de apoio mútuo. Você compartilhou sua força, experiência e esperança, né, de melhorar. Isso mesmo. Isso é nos grupos anônimos que a gente compartilha e aprende uns com os outros, uns com as experiências dos outros. Realmente é importante evitar a ansiedade, né? Até coloco na terapeuticologia os tratamentos antiansiolíticos, né? E da síndrome da consciência ectoplasta, acho que até um verbete, não sei se você conhece. Não lembro se é exatamente esse o título, se é síndrome do ectoplasta ou síndrome da ectoplasmia. Mas ele acho que tem terapeuticologia nesse verbete, você dá uma consultada. É outro aspecto que pode levar a pessoa a engordar, né? Não desistir nunca, né? Energia, tem que estar ali, né? Ela tenta recuperar a energia perdida, principalmente por meio de açúcar doce, né? Acaba engordando, né? Com certeza. Mas, com certeza, tem alternativas que os verbetes sobre ectoplasmia devem estar abordando. Aí deve estar disponível online. Isso. Obrigada. Obrigado a você. Agora, é bem interessante o que ela falou, porque eu me reporto também, vai fazer 5 anos que eu estou aqui, e aconteceu também comigo. Nós, mulheres, não sei se é casuística, né? Acaba somando essa porcentagem. E uma das coisas que eu dou muito valor hoje, porque eu nunca consegui fazer tal de dieta, que as dietas aí da mídia, né, faz isso, faz aquilo, eu não tenho essa disciplina para fazer esse tipo de dieta. Então, assim, ou eu acredito realmente que eu quero mudar e as coisas acontecem. Então, eu valorizo muito a questão da reeducação alimentar. Porque a reeducação alimentar, né, ela te ensina, de certa forma, porque eu fiz isso, né, eu levo na minha vida hoje, minha mudança de vida foi a partir dessa reeducação alimentar. E de entender realmente o que eu preciso para comer. E nós... que estamos aqui, né, vivendo hoje, né, cada um veio com o objetivo da Conscienciologia para cá, né, a gente está vivendo aqui, estamos uns e outros mais aposentados, então intensamente fazendo a parte, né, aqui de voluntariado e tal. E a gente, quando participa desses cursos, nós somos beneficiados, né, por um coffee break maravilhoso. E no início, assim, a gente via que não havia essa priorização de ter uma alimentação mais saudável. Hoje já mudou isso na CCI. Eu tenho percebido isso. Nós já temos lanches, né, uns coffee break bem mais saudáveis. O que eu quero dizer com isso? Que eu acabei entendendo que o momento que eu estou aqui, isso é a prática que eu uso hoje, né? Eu chego assim num coffee break, né, e eu vejo aquela fartura, né, de alimentação. Eu procuro avaliar o que realmente o meu corpo, né, a minha mente, ela quer naquele momento. Então, eu paro e tenho aquele respeito, autorrespeito, né?
O que eu quero? Então, se eu quero comer determinada coisa, eu vou escolher aquela determinada coisa. E aquilo, se o meu corpo está pedindo que eu coma, aquilo parece meio estranho, né? Mas assim que para mim está funcionando bem. Então, a partir dali, com essa reeducação que eu fiz, né, de limpeza de fígado, aí é todo um processo bem intenso, né? Eu consegui passar por essa questão aí, que também eu tinha engordado 10 quilos aqui. É sério, né? Mas então, já que a gente está falando do assunto, né? Então, a gente tem que estar bem atenta sobre tudo isso. A questão energética tem a questão da ectoplasmia, né? Que a gente é ectoplasta, uns outros. Então, a gente tem que estar ligado, né? Porque sai de uma dinâmica com muita vontade de comer doce, comer massa, ou comer proteína, seja o que for. A gente precisa saber dosar, né? Porque quem manda na gente somos nós, a consciência, né? Então, eu queria deixar essa parte minha também de contribuição. William, aqui eu queria que tu falasse um pouquinho, onde você fala tecnologia anti-obesidade. A página não tem. Que fala da técnica de mais um dia sem excessos. Tá? Sim. Eu queria que tu falasse da parte... Acho que não sei se é importante ler tudo, né? Quer que eu leia? Pode ler. Tá. Aplicar o lema, entre aspas, só por hoje, vou evitar a primeira mordida compulsiva. Fecha aspas, ponto. Ao invés de tomarmos decisões para a vida toda, limitemo-nos a fazer propósitos por um dia apenas, justamente o dia que estamos sempre vivendo, o dia de hoje. O de ontem já vivemos, quando ele era hoje. E o de amanhã, quando chegar, será hoje novamente. Poderia falar a respeito disso? Eu estou me lembrando. Estou me lembrando que esse trecho foi tirado literalmente de um folheto dos comedores compulsivos anônimos, né? Então, não quer dizer que você não vai fazer o planejamento a curto, médio e longo prazo da sua ProEx, mas quanto à compulsão por comida, esse lema se aplica muito bem, mas um dia sem excesso. Os alcoólicos anônimos usam só por hoje, vou evitar o primeiro gole. E aí, nas próximas 24 horas, vou evitar a primeira tragada, né? E só pensar por um dia apenas, né? Porque senão a pessoa fica ansiosa. Nossa, a vida toda eu não vou poder mais comer tal coisa, não vou poder mais beber. Não, a pessoa pensa só nas próximas 24 horas, e aí vai renovando, né? E aí acaba se tornando um hábito, né, que vai substituindo um vício. Se ela pensar em fazer isso por um dia apenas, justamente no dia de hoje. E sobre o coffee break, achei interessante, né, que para mim tem relação com sectarismo despercebido, no meu caso, que quando eu fazia os primeiros cursos de Conscienciologia, também tinha coffee break com muitas opções. E, em vez de interagir com as pessoas, eu escolhia comer, porque eu pensava, coffee break é para comer, não é para conversar, eu vou lá para comer. Eu não conseguia interagir com as pessoas, era mais fácil comer, calar a boca com comida, talvez seja um hábito da infância, de outras vidas, né, de censurar as pessoas oferecendo comida, e as pessoas não falavam, né, não criticavam, não interagiam umas com as outras, né, era talvez um jeito de pseudo-harmonia, né, de não verbalizar o incômodo que sentia na proximidade com outras pessoas, aí a pessoa comia. Então, isso acontecia comigo, como sectarismo, né? É legal saber que os coffee breaks ultimamente estão melhorando, não sabia disso, não. Faz tempo que eu não participo de um curso com coffee break. Eu participei esses 3 dias, teve esse café break, mas só que eu não comi, só tomei um copo de suco e comi a saladinha de fruta. É desafio, né? Foi a primeira vez que eu bati de frente com a cabeça. Vamos ver se eu consigo. Consegui numa boa, entendeu? E saí daqui, comi a minha barrinha, minha castanha, minha banana, sempre levo dentro da bolsa, alguma coisinha assim. E eu faço, desafio, né? Fazer o quê? Willy, Sim. eu estou escrevendo um verbete chamado Interação Bulimia Culinária. Ah,
Legal, Tá? acho que eu vi na lista de verbetes em andamento. Que esse aí o professor Valdo sugeriu eu escrever, porque mais acho que é porque devido à minha formação assim, mas até a especialidade é ginossomatologia, porque ele pediu para escrever mais em cima, principalmente de mulheres que trabalham em cozinha, porque acaba sendo quase, como é que eu vou dizer, quase natural. A pessoa tem comida na frente, ela vai lá e come. Então, assim, eu vou colocar 2 técnicas aí que eu abordo aí. Uma delas é justo em cima do que vocês estão falando. Dessa questão de coffee break, desse tipo de situação aí. E é um processo que eu vejo de reeducação geral. Porque, por exemplo, pelo menos comigo acontecia, mas boa parte das mães sempre falavam, né? Fala menos e come mais. Então, assim, a técnica é a inversa. Fale mais e coma menos. Legal. Então, assim, ó, o que eu entendo disso, o que eu trago como proposta disso? Que a interação na mesa, a interação do compartilhar uma mesa com outra pessoa, até certo ponto é igual a gente está compartilhando aqui, uma oportunidade para uma conversa. Nem sempre você tem a oportunidade amanhã com quem você vai almoçar ali no CAEC, na quinta-feira, de repente. É uma oportunidade para você conversar, você se olhar olho no olho. Então, assim, essa questão, aí a gente coloca a consciência como prioritária e vê que isso aqui tudo é um maia, é um negócio que está aí, é mais ilusório. E é necessário, logicamente, alimentar, nutrir o soma conforme as necessidades dele, principalmente. Né? Mas essa questão técnica do fale mais e coma menos. E uma outra técnica é a questão de você conseguir superar essa questão do anseio de você comer. Por exemplo, uma questão até eu vejo mais, acho que é homem, mulher, é tudo em geral, né? Mas assim, ó, a mulher tem um pouco mais de pira pelo chocolate. E o chocolate em si, quando ele é um chocolate bom, ele tem muito mais cacau, o que causa prazer no corpo e o que dá um bem-estar. Então, assim, ó, uma questão interessante que eu vejo, até já apliquei isso, já desde presente, falei, ó, tenta comer 1 por dia. Você dá 5 daqueles chocolatinhos da Cacau Show lá e deixa lá. E aguenta comer 1 por dia. Aí você vai começar a se reeducar. Então você coloca lá principalmente aquele lá que tem 85% de cacau, um negócio bom, que faz bem, mas que você vai ser vamos dizer assim, você vai se condicionar, né? Vai se saciar também, mas você vai se condicionar a ter ali alguma coisa boa que você não coma, você deixa pro final, né? Então, fica essas 2 sugestões aí. Só uma questão de sugestão aí para os verbetes em geral também. Tem o verbete do Antônio Pitaguari, que é autodiscernimento, se eu não me engano, é autodiscernimento alimentar. Isso, eu vi isso. Então, fica para quem quiser também estudar um pouquinho mais. O Antônio Pitaguari, ele já é formado em alguma coisa, não me lembro no que ele é formado, né? Mas ele é cara antigo da Consciologia. Mas, além disso, ele está criando uma empresa para ajudar bastante gente nesse setor aí e está fazendo nutrição também. Já deve estar quase concluindo. Então, é interessante assim, para quem queira aprofundar um pouco mais também. Esse verbete é bem em cima do lance aí. Parabéns pelas técnicas sugeridas. Vou abrir um tempo aqui para o Facebook. Tem 13 pessoas online. A Sônia Maria Soares escreveu, chegando agora, bem-vinda, Sônia. Liliana escreveu, só um minuto. Tem várias contribuições aqui, até perguntas. Liliana, a força de nossa parte psicológica é fundamental. Concordo. Viver no presente, é isso também. É ótimo. A Sônia escreve, na homeostaticologia, é necessária a autopesquisa retrospectiva dos fatores íntimos geradores dos desequilíbrios alimentares personalíssimos. Cada caso é único. Aí ela pergunta, quais as dicas para essa autopesquisa
quando o nosso inconsciente tem atuação de 95% atuante contra 5% do neocórtex. As minhas dicas são, se a pessoa conhece Conscienciologia, procurar se investigar, usar as técnicas autoconscienciométricas e estudar verbetes que abordam sobre pontos cegos, sobre aspectos despercebidos. Assim você consegue superar essa atuação do inconsciente 95%. Quanto mais autopesquisa, melhor. A Isoé Deise Pedroso pergunta: como você tem trabalhado o polinômio auto-organização, detalhismo, autoequilíbrio, autolucidez? Auto-organização no planejamento, por exemplo, no planejamento das atividades do dia, no planejamento da viagem que eu fiz para cá, para Foz, para poder ficar até sexta-feira aqui. Detalhismo no estudo, na abordagem, na análise das raízes intraconscienciais da obesidade, auto-organização de horários, disciplina para tomar os remédios, alimentos, autoequilíbrio para não ter o predomínio de um veículo de manifestação sobre o outro, e autolucidez em estar no meio de tudo isso, para a pessoa ser lúcida da organização, do equilíbrio, desenvolver melhor a sua própria evolução. A pessoa autolúcida, ela não é pensada, ela pensa, né? Então, tem uma técnica que eu aprendi na instituição Aracê, de se perguntar: estou pensando ou estou sendo pensado? Né? A Liliana colabora aqui. Sentar à mesa com outro ou outros é justamente isso, sobretudo sobre socialização. Se não é, esse deveria ser o foco. Uma das razões pelas quais existe tanta obesidade hoje em dia em países como Estados Unidos e Reino Unido é porque as pessoas perderam muito o hábito de comer em conjunto. Agora estão reaprendendo a cozinhar e a comer em família. Muito bom, Liliana. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Continuem fazendo suas perguntas pelo Facebook. Também o pessoal de casa também, né? Por exemplo, se alguém estiver fazendo dieta, o pessoal também colaborar, não ficar comprando sorvete, lata de sorvete, deixando na geladeira para outra pessoa que está de dieta pode ficar olhando, vendo aquilo, que aquilo ali também. O pessoal também tem que ajudar, né? Se quiser comer, que está magrinho, pode comer o bolo, pode comer o chocolate. Sem ser o amargo, né? O chocolate mesmo, aquele que engorda. As coisas engordáveis, eu acho que a pessoa tem que colaborar em casa, não ficar comprando e botando na geladeira. E, se quiser comer, ajudar mesmo lá a família, vai comer na rua, entendeu? Porque, infelizmente, eu, de vez em quando, esse aqui compra alguma coisa, sabe? Eu estou sendo aquilo ali, é até um teste para mim. Ele coloca lá, compra. Eu que tenho que me doutrinar e tenho que falar, não vou comer, né? Mas só que tem hora que dá vontade de comer. Mas, para não dar essa vontade para ajudar, eu acho que a pessoa não deve levar para dentro de casa. Tem que colaborar. Né, seu Elcio? Mas eu penso... Não é? Tem que ajudar também, não assim não dá. Como é que pode o negócio para andar, né? Porque esse aqui adora levar algumas coisinhas também engordáveis. Pô. O que eu aprendi nos grupos anônimos de apoio mútuo, me permite, mas eu discordo um pouco disso. Sei que os outros têm que colaborar, mas não adianta a gente terceirizar a responsabilidade para outra pessoa, querer que o outro mude, querer que o outro sempre nos ajude. Isso tem relação com o que eu coloco na principiologia do autoenfrentamento da obesidade, que é o princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições, presentes em grupos de comedores compulsivos anônimos, CCA. Quer dizer, coragem para mudar a si mesmo,
serenidade ou paciência para aceitar os outros do jeito que eles são. Então, eu aprendi nos grupos anônimos e na Conscienciologia que eu só posso mudar a mim mesmo. Não adianta eu esperar uma atitude de outra pessoa, não adianta eu esperar ter as condições ideais para emagrecer, de que os outros vão sempre colaborar comigo, de que eu nunca vou ver uma coisa doce na geladeira. Os outros têm direito, eles são consciências sem evolução. Todos temos trafares e trafores. Já é difícil eu mudar a mim mesmo, quanto mais mudar outras pessoas. É porque o começo, né, que é meio punk, né, mas até que está dando para levar tranquilo. Assim, você está certo, é isso mesmo. É a gente que tem que... A gente com a gente. Você poderia abordar ainda o aspecto da genética e da paragenética? Bom, a paragenética pode colaborar com os traços de vícios de outras vidas que a pessoa praticou em outras vidas, né? E a genética, eu não tenho estudo profundo nessa área, porque eu não tenho formação assim em biologia, mas sobre a paragenética, pelas minhas vivências pessoais e reflexões, ela pode trazer para a genética atual, né? Se a pessoa foi obesa em outras vidas, ela pode ressomar com o soma obeso, né? Agora, quanto à genética, aí já é questão mais de biologia e de evoluciólogo também, né? Às vezes, eu não sei os motivos que poderia levar alguém a ter uma genética de obesidade. Desculpa, eu não tenho experiência e competência para abordar sobre a genética nesse caso, nem no meu caso pessoal. Não sei nem os meus genes. Quanto tem de influência genética. Eu pesquisei mais sobre a minha paragenética, mesologia, mas a genética em si não fiz um estudo muito aprofundado, não. Mas eu penso que a genética não é por acaso, né? Tudo tem uma causa, que tudo está sendo presidido por equipes de amparadores coordenados por evoluciólogos, né? Tem... Sim, pode falar. Tudo bem, Vi? Tudo. Não, eu tenho problema também com isso aqui, né? Fico fugindo do médico, inclusive, que enquanto não ficar abaixo de certo peso... Desculpa, eu não entendi. Você é médico? Não, então eu fujo do médico. Ah, foge. Não, eu não fujo, não, mas não tenho... Eu vou em tudo quanto é médicos especialistas, mas os clínicos gerais, que eu tenho, dois, aqui um deles principalmente, assim, se eu aparecer com peso que eu estou 10, com sobrepeso 10 quilos acima, acho que o cara nem me atende. Né? Então eu tenho também esse mesmo tipo de problema. Eu tive acesso à informação de outras vidas e tal, inclusive com o meu irmão mesmo, gêmeo, né? Não vou falar aqui detalhes de quem era, mas ele já me falava, eu vi isso, já me dizia na época, não, ele é bom cara, confio nele, um amigão, mas come demais. Um dos problemas é que come demais, né? Então isso, por exemplo, uma vida há 2.000 anos. E eu não tenho problema de limite com a mesma coisa hoje em dia. Estavam falando de sorvete, de coisas que estavam no banheiro, eu ouvi, né? De coisas que possam ajudar, né, a favorecer no ambiente a pessoa a controlar a ânsia, né, o peso, né, essa compulsão. No meu caso é compulsão mesmo. A gente até tem os mecanismos de sabotagem. Por exemplo, eu comprei, tinha uma geladeira grande, me desfiz, achando que tendo um frigobar, uma mini geladeira, isso ia me ajudar. Mas aconteceu o contrário, eu compro sorvete, não cabe na geladeira, eu como sorvete todo. Quer dizer, então fico sempre, a gente fica, então é uma coisa que é tragicômico, né? É tragicômico, porque parece engraçado, mas a pessoa que é compulsiva e tal, não tem muito controle, né? E você está, às vezes, conseguindo atingir as metas, etc., tentando fazer reeducação, no meu caso. Então, eu também me questiono isso, né? O que é do meu temperamento, se isso é simplesmente uma manifestação de algum trafar maior, que atinge também outras áreas, uma coisa de extremismo consciencial, não sei também, mas que a coisa, às vezes, vem de longa data, já, e você acaba
tendo outros mecanismos. Por exemplo, eu faço muito exercício, senão eu já estaria com 200 quilos, né? Então, quando chego perto do negócio, aí eu penso, até que ponto isso aí não é um processo de bulimia também, né? Você fazer exercício demais para descarregar um negócio, com uma pessoa que faz a bulimia tradicional, nervosa, né? Vomitando, né? Que não é o caminho. O caminho, acredito que você que estuda mais aí, isso aí seja da reeducação, né? Reeducação mental, consciencial, geral, que essa reeducação alimentar deveria ser, ao meu ver, assim eu fico pensando, uma das mais básicas, né? Frente a essas outras que são mais profundas, né? Reciclagens mais profundas, a reeducação consciencial mais profunda, e eu fico às vezes me censurando, mas nem essa eu consigo, né? Eu fico assim, né? Às vezes visto preto para parecer que estou mais magro e disfarçar que eu passei da conta. Então, é um paradoxo isso. Como é que pode uma reeducação que assim é muito até aparentemente trivial diante da reeducação consciencial maior, das reciclagens mais profundas, ser tão difícil para algumas pessoas, né? De onde vem isso, né? Sobre a compulsão, existem recursos ansiolíticos naturais da consciencioterapia, que eu coloco aqui na terapeuticologia, e fazer uma pausa reflexiva antes de começar cada refeição, percebendo se é fome ou compulsão. É se perguntar, assim como se sugere técnica projetiva, pessoa se perguntar, estou dormindo ou acordado? Pode se perguntar, estou com fome ou tenho compulsão? Realmente perde esse discernimento, né? Você não sabe realmente. É uma forma de usar a pensado nisso, fazer reflexão logo antes. Tá? Perguntar ao organismo, né? Eu não sei mais ouvir o organismo nesse sentido. Eu até tenho, por causa do problema de dor crônica, até autoconsciência somática, acho que acima da média. Mas nesse ponto, realmente eu já não sei mais o que é fome, o que não é. E eu não tenho aquele subterfúgio, que até certo ponto pode até ser verdadeiro, mas no geral ele é falso, né? Que eu me sinto bem e mais forte para fazer exercício, para estudar, etc. Até das minhas limitações de dor, com mais força para enfrentar quando faço essa hiperalimentação, né? Só que isso aí, vamos dizer, em 20% pode ser verdadeiro, mas na maior parte é autoassédio, eu sei disso, né? Eu acho uma coisa muito difícil para mim, não sei se é o caso teu aí, eu peguei no meio do bonde andando, mas estou vendo o tema aqui, né? Esse autoenfrentamento é muito difícil. Eu nasci, eu tenho irmão gêmeo vitelino, né? Minha mãe dizia, tu tomava a sua mamadeira, a do seu irmão gêmeo, e pedia mais uma, terceira ainda. Enquanto ele não tomava nenhuma. Quer dizer. Então, isso aí não muda em 2000 anos. Pelo menos essa ânsia, né? De onde vem isso? Reflexo de Trafar, né? Da intraconsciencialidade, né? Agora, até que ponto o problema também é emocional, né? Da compensação da ansiedade, etc., não entra nisso. E outros fatores afetivos, etc. Em relação à bulimia, só posso... Em relação à bulimia, Marco, que eu vejo uma das coisas seguinte, né? Conforme definição, a bulimia ela vem de bolos, né? De comer um boi, né? Uma das questões centrais também da bulimia é aquela chamada fome canina. Então assim, ó, é realmente analisar a situação séria, é realmente analisar. A primeira coisa que eu falei ali, quando foi em relação à digestão, de você comer alimento de qualidade, porque quando você começa a comer alimento de qualidade, uma fruta, por exemplo, uma maçã, por exemplo, você vai sentir às vezes até a energia do alimento ali. Então às vezes é se auto-perceber mais disso. Agora, por exemplo, assim, continuando, o que eu consigo, o que é o cão? Eu consigo. O que é o cão? Fome canina. Dá qualquer alimento para o cão e dá qualquer alimento para o gato, para você ver como é que é a maioria, né? A maioria do cão, ele, né? Ele não sente nada, ele manda ver e acabou. Eu sou assim. Então, assim, o que se percebe, né? E mais uma coisa, só para... Vou trazer um pouquinho do meu caso em relação à questão de atividade física e isso daí também.
Em cima ainda da questão da bulimia, normalmente ela vem acompanhada, sim, dessa questão do mal-estar, de uma culpa, e às vezes a pessoa vai compensar. Então, para analisar realmente se entra mais num quadro, né, da chamada psiquiatria, né, é normalmente quando ela vem acompanhada realmente de um processo de 2 a 3 vezes por semana, se você faz isso. Você come, faz alguma coisa em exagero e sente culpa, e aí tenta... Então, assim, se for pegar desse lado, a maioria das pessoas realmente come um pouco a mais e depois tenta compensar, né? Agora, não, mas eu, por exemplo, vou caminhar de madrugada, fazer flexão, etc. Acabo segurando o peso, não dentro do peso ideal, mas não chego a ser obesidade, fico no sobrepeso, mas aquilo afeta a minha saúde, porque eu tenho outros problemas, comorbidades coligadas, e eu sei que eu não poderia, mas, ao mesmo tempo, arrumo justificativas mas assim, em relação deixo de fazer. Em relação à atividade física, eu acho ela assim super saudável, coisa e tal. E o que eu vou dizer? O que aconteceu comigo? Descarga, mecanismo. Né? O que aconteceu comigo, assim? Eu fiquei, vamos dizer, e até tem relação com o que você falou um pouquinho lá no início. Fiquei num relacionamento por praticamente assim 1 década. E aí depois, assim, quando eu senti, tá bacana, eu comecei a descuidar um pouco, entendeu? Uns 8 anos atrás, assim, eu estava com uma barriga um pouco maior, não era... Aí, por o processo não gerar de compensatório, assim, que às vezes isso ocorre. Quando eu apresentar o verbete, às vezes a pessoa arrumou o namoro, aí pega e desbanca, né? Às vezes é o contrário, Willy. Né? Às vezes a pessoa, depois que arruma a namorada, depois que arruma, acha que está belezinha, aí larga a mão. Né? É o caso até pior, que ocorre muito. Os que eu mais engordo são depois que eu fico fininho, arrumo namorada, logo depois começo a engordar de novo. Agora, o que eu peguei e comecei a fazer assim, não como um movimento compensatório, mas como um movimento de saúde, assim, é que, sei lá, faz uns que eu vi que eu estava com barriga, coisa e tal, não era muito, mas uns 7, 8 anos atrás estava um pouco a mais, assim. Comecei faz uns 3 anos, assim, praticar, uns 4 anos, pelo menos. Uns 4 anos que eu faço abdominal todo dia de manhã. Entendeu? Todo dia é uns 100 abdominais praticamente, todo dia, assim, certinho. É um negócio que ajuda também nessa questão geral que a gente está falando, porque muito dessa questão da bulimia e da obesidade é o umbilicochakra bloqueado, as energias gravitantes ali. E que é o processo instintivo de bicho ainda. Se a gente consegue mexer nisso, igual você mexe, tudo, vai fazer abdominal, vai fazer caminhada, que praticamente é o melhor exercício geral mesmo que a gente pode recomendar, desbloqueia, sai um bocado das energias gravitantes. Agora, assim, o processo central é realmente levar para o mental soma, só que fazer atividade física, né? Fazer atividade física vai dar o gabarito que eu vejo, né? Junto com a digestão, junto com o processo da alimentação adequada, é o processo principal de você se manter bem. Atividade física e nutrição assertiva. Estou vendo essas dicas aqui do Vini na tecnologia anti-obesidade, né? Estou achando boa aqui, não sei se tem essa da reflexão, mas todas essas aqui, técnicas, até do mais um dia sem excesso. Vou ler mais sobre isso aqui. Tem um verbete completo disponível, não pudemos imprimir tudo, tem mais técnicas no verbete. Sim, você pode fazer o download, tá? Por falar em boi, cavalo, a Liliana comenta, o animal muda consoante país. No meu, algumas pessoas falam que podia comer um cavalo. A Valquíria Monteiro disse muito bom. Obrigado, Valquíria, e a todos que estão participando e assistindo. Mais alguma coisa? A mulher tem aquele caso também, né, de TPM, que fica também, e depois de 40 e todos, tudo fica mais lento, né? Por isso que tem que começar já a fechar a boca, já com os 30 anos, que depois você
malha pra caramba, fecha a boca, quando vai ver, perde algumas gramas. Eu falo, gente, o que é isso? Quanto mais rala, menos você perde. Eu, com 20 anos, 25 anos, comia fritura, fazia de tudo, e ela malhava um pouquinho só, já perdia, ficava toda saradona. Agora, agora 47, está muito bem devagarzinho. Foi o que eu disse no começo, tenho 50 e poucos anos, tenho mais dificuldade para emagrecer, né? Ó, já que eu falei de mulher aí, só dando um esclarecimento também, em relação à gordura corporal normal, dentro de uma taxa de normalidade, então as mulheres têm, vou dizer assim, as mulheres têm um pouquinho de desconto perante essa condição, porque o homem é para ter 10%, tá? Normalmente menos de 5% de gordura corporal é praticamente atleta, tá? E então o normal de homem é 10. Então, se está variando entre 5 a 15, 20, ainda está para se trabalhar. E a mulher, na verdade, ela é 20. Uma taxa normal de gordura da mulher, porque a mulher, o corpo é diferente, né? A gente até, vamos dizer, não é para usar como autocorrupção, mas assim, o processo da ectoplasmia, já foram vistas células de gordura, o processo de... Apesar de que muito da energia condensada, ela fica mais no músculo. Então, se você tem mais músculo saudável, vai ajudar mais na energia. Mas assim, ó, o corpo da mulher, ela é diferente. Então, muito da gordura, que existe muita gordura saudável, né? Muito da gordura, são propícias à formação dos hormônios, que no corpo da mulher é bem mais complexo. Então, assim... Sim. O corpo da mulher é um corpo melhor, que eu falo, é um corpo mais tecnológico. Uma melhor tecnologia. Por isso tem que cuidar mais também, né? Por isso tem que cuidar mais também. Tudo que você vê um aparelho com mais tecnologia, é um aparelho que vai dar, às vezes, mais problemas se não cuidar. Se cuidar direitinho, maravilha. A Liliana concorda. A Liliana concorda com o que vocês disseram. E para a mulher é bem diferente, mais oscilações. Depois de 40 anos, a coisa complica, segundo a Liliana. Eu queria ter uma técnica que é até um desafio para quem quer emagrecer. Alô, agora está falando? Uma técnica para quem quer emagrecer que é o seguinte: a pessoa está com fome, e coloca o prato normal, como se fosse comer bem. Aí faz o seguinte, vai comer, separa metade do prato. Então, é o seguinte, cada vez que ela colocar a comida na boca, ela tem que mastigar no mínimo 30 vezes. Entende? Mastiga. Por quê? Porque as pessoas esquecem que a digestão começa na boca. Isso tem relação com a digestão sadia, que eu coloco. Se alguém quiser repetir, na hora você não conseguirá você não conseguirá se alimentar. Por quê? Porque a comida tem um detalhe que as pessoas pensam assim, enquanto o alimento não bate, entende? Na parte interna do estômago, não vem um aviso para o sistema nervoso de que você está satisfeito. Então a pessoa fica comendo além do normal, mas se ela quiser usar essa técnica de no mínimo de 30 a 60 mastigação por cada colherada que ela tem e separar, é um teste de um desafio, se não realmente isso foi feito e eu tive conhecimento. Continua desligado, estamos escrevendo no Facebook. Microfone. O pessoal do Facebook não está ouvindo.
Quer que eu repita tudo? Não, né? Eu vou fazer só um resumo. É o seguinte, o alimento, quando ele bate no estômago, vem uma onda para o sistema nervoso, para o cérebro, dizendo que a pessoa está saciada. Porém, isso demora. Então, se a pessoa for se alimentando sem mastigar, ela acaba, no fim, comendo muito. Então, o que eu quero dizer assim, que se você mastigar no mínimo 30 vezes cada garfada, no final você separa a metade do prato, e se você deixar aquilo voltar daqui a meia hora, você vai sentir que você está saciado e não vai se alimentar tanto. Quer dizer, é um alto sacrifício de experiência que quem quer realmente, e é bom que vai comer menos, né? Vai até economizar, né? Eu queria aproveitar em cima do que ele falou. Você quer falar antes? Eu lembrei de uma vez que o professor Valdo, isso é muito antigo, um tempo atrás, que ele comentou assim que quando ele ia quando ele viajava bastante, né? Então ele era convidado para jantares, assim e tal, e tinha aqueles banquetes, né? Quem não queria oferecer para ele, né? Um jantar especial. E para não desfazer, né? Que ter que comer assim todas as coisas. Então ele falava assim da gente, se a gente tem aquela consciência, né? De não deixar no prato, né? Resto de comida, o resto não seria, né? A pessoa serve para comer com os olhos, né? Então ele comentou que isso é muito anti-assistencial. Por quê, né? Se a gente olhar aí fora hoje, quanta gente está passando fome, né? Então, eu estava pensando, William, o que você acha? Tem muito a ver com a questão cultural ainda, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem muita fartura, né? Muita fartura. E a gente vê aí, né, hoje na televisão, tantas crianças passando fome, né? Tanta gente passando fome. Sabe que às vezes, eu ainda, né, às vezes exagero um pouco, mas assim, eu acho que se a gente tiver essa consciência maior, né, como ele falava, né, de não deixar nada no prato, servir aquilo que realmente tu precisa comer, né? A gente pensa que a gente vai fazer mais assistência também, né? O que você fala? Se a pessoa quer comer tudo só para si, aí entra no egoísmo, né? No sectarismo. Acho que isso aí tem a ver com a questão do egoísmo, né? Sim. Ou não pensar, né? Eu estava lembrando também que às vezes eu observo num filme, assim, novela, alguma coisa, que a pessoa fica ali mastigando, como ele falou. Fica mastigando, né? Tal, assim, né? Bem sereno, né? Claro, é um processo ali de filme que está passando, enfim. Mas aquilo me chama a atenção, né? Que não existe aquela ansiedade. Então, acho que ainda a gente tem muito processo ansioso, que às vezes a gente não se dá por conta, né? Porque a pessoa acaba comendo e não respira e come rápido, né? Por questões até de trabalho, seja o que for. Eu aprendi assim, se eu não posso comer mais e saborear a comida, então eu deixo para o momento que eu possa comer mais tranquila, né? Obrigado, Terezinha. Pessoal, nós estamos nos últimos 25 minutos, tem algumas contribuições aqui no Facebook, eu vou ler e finalizar, e depois, se der tempo, que depois os recados e do resumo. Você quer falar? Desculpa. Se der tempo, né? É só para comentar esse mito aqui que eu achei interessante, de para emagrecer ser necessário passar fome. Porque isso assim, é uma das grandes, né, reclamações, né, que a pessoa sente fome. Né? Então, assim, como que você listou como mito nessa terapêutica do emagrecimento? O que você observou? Aí a pessoa teria que consultar um nutricionista para escolher os alimentos necessários para não passar fome. Né? Precisa fazer um equilíbrio, porque esse mito é, por exemplo, a pessoa que para de comer alguma coisa, para de comer determinado tipo de alimento, achando que assim ela vai emagrecer. Sem acompanhamento médico nutricional, a pessoa resolve cortar alimentos ou fazer jejum, por exemplo. E com assim, o atendimento do nutricionista, ele compensaria, no caso, essa sociedade? Entendi. O nutricionista compensaria. A Liliana escreve TPM, ectoplasmia, mudanças no sistema regulatório, entendo que são alguns fatores que facilitam a obesidade nas mulheres, né? A Isoé me perguntou o seguinte: Willy, você se sente acolhido dentro dessa CCI com seu processo de obesidade?
Quais as dificuldades que o obeso enfrenta dentro da CCCI? Pergunto isso porque estamos trabalhando em Santa Catarina para a implantação da Cognópolis. Eu, particularmente, não me sinto discriminado nem desacolhido aqui. Eu conheço a Consciologia desde 1998, o pessoal mais antigo já me conhece, vim várias vezes aqui no CEEC. Pelo contrário, fui muito bem tratado. A Flávia Guzzi e eu chegamos a cofundar o Colégio Invisível da Conscienciometria no início com outro nome, então me senti bem acolhido, não senti nenhuma dificuldade nesse ponto de vista e nem sei se existe algum preconceito contra o obeso na CCI, não posso falar pelos outros. Oi? Prescrição? Sabe, né? A restrição única que eu sei, assim, mais formal, né? É em relação à pessoa ser, quando vai virar EPICOM, se a pessoa tem pretensão de ser EPICOM, você não pode estar, no máximo, com sobrepeso, acho que nem sobrepeso, alguma coisa assim. Você não pode estar obeso e tal, tem que se segurar mais. Tem uma restrição nesse sentido. Não só para ser EPICOM, mas para se manter. A Valquíria Monteiro sugere comer de 2 em 2 horas. Acho que cada caso é um caso, né? Não sei se pode servir para todo mundo. Liliana escreve, passar fome não, mas fechar a boca ajuda. Um complemento, só não vai fechar a boca para falar, né? Para se calar, né? Isso não. Eu não gostei da expressão fechar a boca, porque dá a impressão de que a pessoa tem que parar de comer totalmente, não abrir a boca nem para falar, nem para criticar. Eu tenho uma certa dificuldade com o coloquialismo, inclusive esse. Nós estamos com 14 pessoas online. Podemos passar para o resumo do dia, depois para os recados. Se der tempo, a gente volta com mais perguntas, contribuições. A pessoa disse, agora a voz da razão? Voz da consciência. Com vocês. A pessoa pode deixar de ser obesa mudando sua atitude mental. As mudanças são gradativas, não é do dia para a noite que a pessoa consegue mudar. Se a pessoa passar mais tempo com atividades mentais, vai ser menos subhumana. A digestão sadia é a digestão com calma, com tranquilidade, e não somente do que vai comer. O sectarismo ocorre quando a pessoa não tem empatia. Para extirpar a raiz intraconsciencial da obesidade, é necessário autopesquisa, autoanálise. A obesidade é uma abordagem integrada de todos os veículos e do universo intraconsciencial de cada um. O egoísmo intraconsciencial leva à obesidade, porque a pessoa só pensa em benefício próprio, não pensa que há outras pessoas para comer. O sectarismo leva à obesidade porque almeja ganhos secundários, como companhia, conforto patológico. Se a pessoa é sectária, não consegue se identificar na Max Proex, erradicar o sectarismo para participar como mini peça na consecução intrafísica. Aplicar o lema, só por hoje, vou evitar a primeira mordida compulsiva. Não adianta terceirizar a questão da dieta, a decisão é da pessoa. Já é difícil mudar a si mesmo, mais ainda outras pessoas. A paragenética pode colaborar com a obesidade com os traços de vícios de outras vidas. Obrigado pelo resumo, parabéns, muito bem elaborado. Quem tem recados? Próximo Calepino. Próximo Calepino, aqui, isso. Sobre foto viagem, né? Então, queria convidar a todos, próximo Calepino, dia 21, né, próximo domingo. O tema vai ser uma foto palestra, né, sobre a região de Córdoba, na Argentina. A região ali onde o serenão australino ressomou, né, e deve estar ressomado até hoje, né. Então, foi uma viagem muito boa, assim, muito rica do ponto de vista parapsíquico, cultural, de bioenergias, energia imanentes, né, de cultura,
lazer. Então, foi uma palestra bem interessante, é uma região próxima aqui, né? Que eu gostaria de divulgar para todos aqui, que eu já vi que pouca gente aqui na CI foi lá, né? Então, é importante que o pessoal conheça um pouco dessa região, né? Só um comentário, Liliana Souza escreveu, não é isso, pode e deve falar, quer dizer, fechar a boca não é só para, não é deixar de falar, é só um trocadilho que eu fiz, um toque de humor só. Eu entendi o que significa fechar a boca. Eu queria falar um negócio. Desculpa, mas essa questão aí da paragenética, que ela inclui, inclusive, na síntese, eu já vi o verbete aqui, já vi muito bem feito tudo, tanto a síntese para a aula, para o debate aqui, quanto o verbete. Agora, a síntese feita por ela também. Essa questão paragenética, quando a coisa ela é... Não estou querendo, não sei até que ponto também posso estar fazendo aí uma autocorrupção, mas quando isso faz parte ou provém mais de trafar intrínseca, de temperamento mesmo, do próprio temperamento, não sei o quanto que a gente tem, claro que tem que fazer o mesmo processo, acho que a terapeuticologia não muda, passa pela REFIM, pelo diagnóstico, no caso fuge, mas com o problema de temperamento ainda é uma coisa, né, para quem é psicólogo, né, mais ainda interna, né, ou mais íncita do que outros atributos mentais, etc., que compõem a paragenética, né? Estou falando, pode até ser um subterfúgio meu, mas é difícil mudar temperamento, mas isso não exclui a necessidade de se trabalhar, né, nos trafares e procurar uma harmonização, uma homeostase melhor aí, nesse processo alimentar, inclusive, né? Visar a nutrição, né? E o bem-estar, e não só prazer ou compensação emocional, né? Pessoal, hoje não temos votação, porque o tema daqui a 14 dias já foi escolhido, que vai ser gratidão depois do André Lima. Pode dar um recado? Então, gostaria de colaborar também com o pessoal de casa daqui também, de comer assim uma alimentação mais saudável, tipo sem agrotóxico, porque agora que eu comecei a comer banana, maçã, sem agrotóxico, uma banana você come, se alimenta, agora você come 5 do mercado comum, que você compra mais barato, você comeu, engorda, ainda tem agrotóxico e não te alimenta. Se você comer tudo saudável, pode pagar um pouquinho mais caro, mas te alimenta e você evita vários tipos de doenças também. Comida orgânicas, entendeu? É muito boa, alimenta. Eu estou me sentindo muito bem. E estou conseguindo comer pouco e sem ficar com fome, entendeu? Agora eu comia comida comuns, comia muito e não me alimentava e só dava fome. Agora, tudo sem agrotóxico, legume, fruta, ovos também caipira, entendeu? Tudo isso, azeite, bom azeite, tudo, óleo de coco, hortaliças também, sem agrotóxico, que tem muito, entendeu? Isso, daí a dica também que é muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês pela presença. Tem um paradoxo, mas nós falamos o tempo todo de comida, o coffee break, nós vamos ter um coffee break presencial aqui depois, que tem o Não Calepino. Só um minuto, por favor. Só dar um recado aqui. Teve uma pessoa que me pediu para divulgar eventos que a Ectolab vai fazer em Porto, Portugal, no sábado, dia 20 de outubro, domingo, dia 21 de outubro. Tem também aqui no Babu Interludium, uma dinâmica da Ectolab também, dias 22 até 24 de março de 2019. Quem quiser mais informações, pode entrar no site da Ectolab, que tem mais detalhes. No portal da Conscienciologia tem também agenda, ou no ICGE tem agenda também.
Obrigado pela dica. Mais recados? Mais perguntas? Nós temos mais 12 minutos. Se alguém quiser colaborar. Eu peço desculpa, cheguei atrasado, peguei o bonde andando, mas consegui ler aqui, entender qual é a lógica da coisa, e é sempre um subsídio a mais, né, para a gente ter, para enfrentar um problema que, paradoxalmente, em relação aos problemas em geral da evolução, paradoxalmente ele é difícil, aparentemente é fácil, né, para quem não tem problema com isso, mas é bem complicado para quem sofre. Eu queria agradecer, porque o tema para mim é muito importante. Cada um tem um trafar mais difícil de ser superado, né, que um outro já superou, e assim, com a troca de experiências, a gente vai evoluindo, né? O tema do verbete, quero aproveitar para convidar todos, pessoal do Facebook, pessoal aqui, na quinta-feira eu vou estar apresentando o verbete Grupo Anônimo de Apoio Mútuo, das 12h30 às 14h30, lá no Tertuliano, vai ser transmitido online, gratuitamente. Grupo Anônimo de Apoio Mútuo. Grupo Anônimo. Tem relação com o que eu apresentei aqui. E para quem pratica a TENEPS, eu quero convidar para entrar na dinâmica da TENEPS planetária. Aí entra no site www.clearbex.org para escolher um país para adotar, para incluir na prática da tarefa energética pessoal. Não, da Colégio Invisível da Para-Urbanologia, onde eu sou um dos pesquisadores. Chama Dinâmica da TENEPS Planetária, é para quem já é tenepsista. Vocês querem comentar mais alguma coisa? A palavra está aberta. Essa dinâmica ocorre quando e onde? Não é bem uma dinâmica parapsíquica. Na própria TENEPS você faz. Na própria TENEPS a pessoa exterioriza energias para um país que ela escolheu. Mas na CPEC eles fazem isso também, a Liliana, né? Acho que mas tem também, diferente. Não? Essa aí é uma dinâmica, na verdade, intraconsciencial, que na verdade você vê no site lá, você escolhe um país, tem o globo terrestre inteiro, aí tem pessoas que já escolheram um país, você adota um país para você trabalhar na sua TENEPS. É mais isso. Tá. Mas é um trabalho parecido com o trabalho da CPEC. Né? Eu achei, pelo menos, assim, de fora, vendo de fora, estou falando. Mas eu achei interessante também. Obrigado. Mas espero ter colaborado com as pesquisas pessoais de cada um sobre as relações interveiculares da sua própria consciência, né? Que mais textos sejam escritos sobre esse tema, que eu não encontrei quase nada nas conscienciologias sobre esse capítulo. A não ser o básico sobre o pensene, que existem os veículos da consciência, mas assim, abordando como um afeta o outro, eu achei interessante essa ideia do Valdo nesse capítulo. E fez pensar bastante, e deu origem a 3 verbetes. Então, eu penso que se alguém quiser aprofundar uma outra linha, está aberto, só sugerir para a equipe de títulos novos de verbete da Enciclosapiens e trabalhar a ideia, né? Trabalhar as manifestações. Você achou? Questão que eu quero... Oi? Uma questão que eu quero falar só em cima uma questão em cima da genética, que é muita dúvida que o pessoal fala. Vale a pena esclarecer que havia muita expectativa em cima da decifração do código genético. E o pessoal aí 10, 20 anos atrás achava o máximo que ia fazer super mudança quando decifrasse o código genético. Uma questão interessante que foi realizada, foi feita, e uma descoberta bem séria, é que o código genético, quanto mais evoluído ser o organismo, ele menos determinado é pela genética. Ele mais vamos dizer, aqueles bracinhos, né, dos aminoácidos, que vai decodificando o código genético. Ele quanto mais complexo o organismo, mais evoluído, igual nós, Homo sapiens, quanto mais evoluído ele mais é determinado
pelo tecido intersticial, que quer dizer o meio, que é o tecido onde fica um tecido mais complexo ali, onde ficam os radicais livres, que é aquelas, vamos dizer, aquelas coisas que nos fazem mal. Então, tem um monte de coisa, poluição, ácido graxo, tem vários, vamos dizer, questões que fazem mal, que formam os radicais livres, né? O próprio estresse que vai soltando o radical livre. Então a medicina ortomolecular ela vai muito nisso. Então só o que eu queria dizer era justamente em relação a isso. Quanto mais evoluído é o ser, menos determinado ele é pelo seu código genético, e sim pelo meio no qual ele se promove a viver, pelas mudanças que são mais pela vontade. Então é isso daí que vai, vamos dizer assim, dar a base para até alguma doença genética que às vezes algum parente teu tenha ou não, sair, se manifestar no teu corpo. Tá claro isso? Ficou alguma dúvida em relação a... Tá entendido? Interessante essa contribuição, não sabia disso, ainda bem que eu não arrisquei nenhum palpite, não fui no achismo para falar sobre genética para o Juvenal, porque eu não entendo mesmo os avanços mais recentes. Foi legal o pessoal da Ectolab aqui. O pessoal da Ectolab veio, eu não me lembro o nome do pesquisador lá de Goiânia, que escreveu um livro até para cérebro. Ismael Pinheiro. Ele veio e fez pesquisa com várias pessoas, né? Inclusive com o professor Valdo, medindo esse tecido intersticial. E aí viu ele lá. Mas, Tiago, parece que hoje em dia é considerado até órgão. Esse tecido é um órgão, quer dizer, é um sistema, eles estão considerando já como um órgão, uma parte. O tecido intersticial pode ser um órgão. Tem pesquisas recentes que mostram isso também. Mas assim, depois, a medicina ortomolecular vai bem nisso. Mas assim, o Ismael Pinheiro, ele mediu, né, de várias pessoas, mediu do Valdo também, o quanto que a mobilização de energias, ela influencia nisso. Então mostrou lá, eu vi até, o Valdo pegou e falou, dá uma olhada aí, Thiago, né? No exame feito ali, que ele fazia, mostrando, né, com as máquinas, ele tem uma máquina potente lá que ele utilizou, e mostrou o quanto que, vamos dizer assim, a mobilização de energias, ela influencia nesse tecido intersticial. Se a pessoa faz movimentação energética e tudo mais, esse tecido intersticial, ele tende a ficar limpo, sem radical livre, que é o que mata a célula, que é o que nos faz envelhecer, que é o que faz o nosso corpo, as células serem disfuncionais. Tiago, só um minuto, por favor. Tiago, a Liliana do Facebook está perguntando sobre isso. Isso está escrito onde? Onde pesquisou? Você pode responder para ela? Pelo Facebook. Então, assim, do tecido intersticial, que é considerado um novo órgão, isso eu vi num noticiário da televisão. Se o Marcos quiser falar. Se eu não me engano, na medicina norte-americana, assim, pesquisas recentes, tá? E a questão da genética já é trazida há bastante tempo. Vale a pena entrar na internet, colocar Google, o que descobriram com a questão da genética e comparando com a questão da genética com o meio, tá? Então, e aí pesquisar na internet lá, tecido intersticial, influência dos genes sobre a manifestação. Entende? É claro que a medicina, ela tem vários vieses. Infelizmente, na medicina mais convencional, a gente muitas vezes vive sobre uma máfia médica, uma máfia dos laboratórios complicada, às vezes até de pesquisas mais de ponta serem lançadas, né? Mas assim, sempre tem várias pesquisas aí, ainda bem aí tem várias medicinas em andamento, a gente está cada vez mais respeitando a integração das medicinas, né? Que é a medicina chinesa, medicina ayurvédica, né? O professor Yamazita, inclusive, apresentou um verbete, que eu não vou relembrar o tema exato, mas, se eu não me engano, o tema é Medicinas Integrativas. Tá? Verbete Medicinas Integrativas. Então, assim, no livro do Ismael tem algumas relações também. Tem bastante fonte aí de pesquisa, né? Vale a pena selecionar e não ir só por uma vertente, né? O pessoal, última questão, o pessoal do PAI, da Reaprendência, que é o Programa de Aceleração da Erudição, fizeram um PAI sobre saúde.
Aí vale a pena pesquisar, talvez no site da ICGE tenha os 10 livros ali mais recomendados que o pessoal leu sobre saúde. Então tem Dieta da Mente, tem Dieta da Mente, tem Barriga de Trigo, tem vários livros assim muito bons, né? Então vale a pena ver esses 10 livros aí que o pessoal da Reaprendência estudou, que com certeza vai dar uma... Tá ok? Agradeço pela colaboração, por ter ajudado a Liliana. Ela escreveu ok, thanks. Quantos presentes nós tivemos hoje, presencialmente? 17. No Facebook, pelo que eu percebi, foi no máximo 15, né? Então, 32 pessoas. Está ótimo, porque depois esse vídeo vai ficar disponível. Tá? Muito obrigado. Obrigado a vocês pela participação. Tá?